Muitas pessoas acreditam que o mundo vai piorar. Dizem que quando Cristo voltar, o mundo estará mergulhado nas trevas e no pecado. Essas pessoas acreditam, inclusive, que a Bíblia profetiza sobre tudo isso, e elas citam o seguinte texto para embasar o seu argumento. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Ora, será mesmo que esse texto é uma profecia sobre os dias finais da história da humanidade? Será mesmo que devemos esperar por uma decadência progressiva do mundo? Bem, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, temos que considerar o contexto de Paulo. Paulo escreve essa carta para Timóteo, o jovem pastor que era também o seu companheiro de missão. Como pastor numa época repleta de problemas, Timóteo deveria enfrentar as dificuldades da época com firmeza. E para isso, ele deveria permanecer fiel ao ensino que ele recebeu de Paulo. Por isso que no capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Então, perceba o ponto aqui. Quando Paulo fala de tempos difíceis e de pessoas marcadas pelo pecado, ele se refere à época dele e de Timóteo. Isso não é uma profecia nem uma previsão do futuro, mas sim a constatação de um problema real que eles estavam enfrentando. Segundo, o que significa a expressão últimos dias aqui? Será que Paulo está falando do finalzinho da história do mundo que antecede o retorno de Cristo? E a resposta é não. Os últimos dias cobrem todo o período desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Essa expressão é bastante mal compreendida pelas pessoas e por isso elas acabam tirando conclusões equivocadas a respeito da escatologia. Aqui no canal eu gravei um vídeo só para explicar a expressão últimos dias. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você. Além da expressão últimos dias, temos que observar também a expressão tempos difíceis. A palavra tempo no grego é kairos e traz a ideia de uma porção de tempo ou ainda um período limitado de tempo. Então, Paulo está dizendo que entre a primeira e segunda vinda de Cristo haverá períodos de decadência e de sofrimento. Aliás, quando Paulo escreve para Timóteo, aquele era um período difícil e caótico. Ele não está dizendo que a história do mundo vai se tornar mais e mais ruim até o retorno de Cristo. Os períodos de decadência são temporários. Isso quer dizer que depois que um período ruim termina, o reino de Deus retoma o seu curso normal, transformando a história do mundo de maneira progressiva. Por exemplo, nós estamos em 2022, vivendo uma pandemia há 2 anos. Esse é, sem dúvida, um período muito ruim da história, mas é apenas um período negativo. Ele não vai durar para sempre. No tempo de Deus, as coisas vão melhorar e a história vai retomar o seu progresso. Dessa forma, pessoal, nós podemos parafrasear as palavras de Paulo colocando da seguinte forma: saiba que entre a primeira e segunda vinda de Cristo haverá períodos muito difíceis. Terceiro, qual é a preocupação de Paulo nessa passagem bíblica? Será que Paulo está preocupado pensando que tudo vai ficar cada vez pior? Muitos acham que sim por causa desse versículo aqui. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Todavia, perceba que Paulo não está falando do declínio da história, mas sim dos homens pecadores que se afundam em seus pecados. Veja, quem que vai de mal a pior? A história do mundo ou os homens pecadores? E Paulo diz, os perversos e impostores irão de mal a pior. Paulo fala da degradação pessoal dos homens. Eles se tornam piores no sentido ético. Paulo nada diz sobre o crescimento do mal no mundo e também não diz que o número de homens ímpios vai crescer. Quarto e último, observe que Paulo é otimista e não pessimista em relação ao futuro. Ele declara que a maldade dos ímpios e os próprios homens ímpios não vão prevalecer.
Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Deus coloca freios nos ímpios para que a maldade do mundo não cresça. O mal, embora presente em nosso mundo, não vai triunfar. A vitória completa do reino de Deus sobre o mal vai acontecer quando Cristo voltar. No entanto, essa vitória já está acontecendo hoje dentro da história.